Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao review do baralho ou oráculo Dama da Noite, primeira versão. Não tem uma caixinha de papel, porque na época vinha num saquinho de organza, lá da loja Sorte Lenormand, depois passou a vir numa caixinha, O tamanho do baralho hoje, ele vem numa caixinha, as edições novas, é um baralho um pouquinho maior. E nessa época vinha nesse tamanho, que é o tamanho de um cartão de visita. Inclusive, eu até comentei com o José Fernando Martins que eu tenho saudade dos baralhos desta época, que o tamanho era o tamanho cartão de visita, Hoje, eles trabalham, o tamanho internacional, que é o tamanho poker, o tamanho oráculo, que alguns chamam, Tá vendo a diferença do tamanho? Mas eu gosto desse tamanho cartão de visita, porque hoje em dia a gente tem tanto pouco, às vezes, espaço numa feira para atender numa mesa, mesmo no dia a dia, a gente, hoje com atendimento online, por videoconferência, muitas vezes aí a gente não tem muito espaço na frente do computador, do notebook, e eu gosto muito desse tamanho menor, gosto mesmo, tá? Eu acho muito bacana. Tá novinho, eu guardei, tem aí um aluno que ele não estava encontrando o baralhinho para comprar, e eu mexendo aqui nas minhas coleções, eu encontrei e estou enviando para ele, de presente. Mas antes de enviar para ele, vamos fazer aqui um review, Tá novinho, nunca foi usado, Só não tinha caixinha na época. Era um saquinho de organza, saquinho de pano que o José Fernando, com todo o capricho, ele fazia e mandava os baralhinhos, Hoje tá moderno, vem na caixinha, tudo bonitinho, tal, Plastificado para proteger. Então vamos aqui fazer um review, Essa é a primeira edição, Alguns, professor, mas você deu para ele, porque o senhor não cobrou aí R$500, valor histórico? Não, eu não sou assim, não. Muitas vezes eu tenho baralhos aqui, eu só falo para a pessoa, paga o frete que eu tô te dando para você de presente. Gente, caixão tem gaveta. Eu gosto das minhas coisas, mas não sou apegado, não. Então, de vez em quando eu dou uns presentinhos. Não dá para dar para todo mundo presentinho, mas de vez em quando alguém aí acaba sendo sorteado pelos herês que tocam o meu coração. Vamos lá então, Dama da Noite, a primeira carta, a carta do desconhecido, que na época eu fiz uma equivalência parecido com a carta do cavaleiro do baralho cigano, porque o cavaleiro é aquilo que vem, você não sabe o que vem. Tá vindo alguém, mas quem é esse alguém? Alguém novo na vida, alguém desconhecido na vida. A carta 2, eu fiz uma ligação com os trevos, porque os trevos também é um símbolo de proteção, de amuleto. Eu, desde criança, sempre tive um amuletinho plastificado, de 4 folhas. Hoje eu tenho plantado no meu quintal os trevinhos de 4 folhas, que também vai representar uma proteção. O navio, ele fala daquilo de diversão também. Você vai para o navio, navio é trabalho, mas navio também é diversão, Você vai num cruzeiro daqueles bacana, que tem festa, Então, por isso que eu acabei ligando essa carta com o 10 de espada do baralho cigano pela questão da diversão. Não é o mesmo arcano, mas tem uma pequena ligação ali. A única carta que me lembrava o interior de uma casa daqui é o bordel. Claro, não tem o mesmo significado da carta da casa, mas antigamente, as casas normais se transformavam em bordéis, onde era chamado até de clube social, que os homens iam lá se encontrar com as mulheres, E aí tem todo um estilo vermelho aqui, um sofá daqueles antigos, e tem até um quadro assim bem sensual ali ao fundo. Aí coloquei o Rei de Copas, porque eram os homens que iam para o bordel, E muitas vezes o cara era casado mesmo, a mulher sabia e ficava quieta, se bem que tem mulher que fala, graças a Deus, vai pro bordel e some de casa. Você imagina naquela época que os casamentos eram arranjados, a mulher casava com um cara que era ruim de foda, fedido,
Ah, meu filho, vai pro bordel mesmo, que eu não vou me deitar com você. E acontecia, viu? A carta da árvore eu liguei com espumante, né? Porque o espumante aqui, no caso, é o que a gente chama de champanhe, né? A saúde, no virar do ano, né? Saúde para dar e vender, te brinda, né? A maioria dos brindes é em relação à saúde, por isso que eu fiz uma correlação com a carta da árvore. A carta 6, né, da fuga, com a questão da carta das nuvens, que a pessoa está confusa e ela foge, né? E muitas vezes a pessoa confusa começa a beber demais. A carta da sedução com a carta da cobra, né? Embora a carta da cobra do baralho cigano não seja só sedução e traição, ela tem um lado positivo que seria a troca de pele, crescimento, kundalini, né? Mas tem esse lado aí da sedução, né? Da cobra, né? A teia de aranha com a carta do caixão, porque o inseto caiu aqui já era, bebê. O inseto caiu na teia de aranha. E na vida, quantas teias de aranha são colocadas? E às vezes as pessoas caem nas teias de aranha e já era, né? Quantas moças eu atendo? Ah, eu recebi um convite de um homem para ir para o país, blim, 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 que ele vai pagar a passagem de avião. Aquilo já me abre um alerta. A gente abre as cartas, é batata, filha. Não vai, você vai cair numa teia, não é armadilha, não, numa teia de aranha mesmo. O nosso trabalho, a gente salva até vidas. A carta as rosas, obviamente, com a carta do buquê, com a carta das flores. Uma ligação bem direta, não tão indireta. O punhal em relação à carta da foice, né? Ambos cortam. O punhal pode ser usado para defesa. A minha finada avó, como meu finado avô vivia largando dela e ficando anos longe dela, ela sempre tinha uma foice atrás da porta para se defender de algum homem que tentasse alguma coisa contra ela ou contra minhas tias que eram crianças, né? Então muitas mulheres usavam foices, além de adaga, como forma de proteção. A carta 11, ligada à questão do chicote, né? Chicote é aquilo que vai e vem, chicote é aquilo que pode te fazer mal. E no caso aqui, a jogatina, as cartas que vai e vem, a jogatina, aquilo que pode te sacrificar, que pode tirar teu dinheiro, que pode realmente trazer um castigo. Você acaba sendo castigado pela vida, pelas tuas atitudes, por perder o dinheiro na jogatina. Eu acho essas imagens sensacionais, gente. Tem a 2 edição nova aí, mas essa primeira edição para mim é mais bonita, né? Para mim, né? É gosto, é gosto. Os outros também são bonitos, mas essa primeira edição eu sou apaixonado por ela. A carta da coruja, em relação à carta dos pássaros, inclusive em alguns, Petit Lenormand é a carta da coruja, porque tem um baralho chamado Coruja Azul, né? Acho que é da US Game, acho que é da Miller, se não me engano, ou da US Game, não lembro agora. Carta da criança com a carta dos estouros, né? Fogos, artifício, alegria, brincadeira. Carta da máscara com a carta da raposa, inclusive alguns baralhos, quando fazem a carta da raposa, até colocam uma mascrinha do lado, né? Acho que a primeira baralho que eu vi uma mascrinha do lado com a carta da raposa é um baralho, acho que é o Esmeralda Lenormand, da Carla Souza, querida Carla Souza, grande cartomante e professora também. Interessante que essa carta aqui tem a carta da morte do tarô de Crowley no fundo, aliás, aquela carta, a carta da morte do tarô de Crowley, né? Tem aqui, né, a ampulheta marcando o tempo, e a carta chama as horas, eu correlacionei com a carta do urso, porque você der de cara com o urso na floresta, meu amigo, é a morte mesmo, e aí muitas vezes o urso é aquele chefe numa empresa que ele acaba com a tua carreira. Tem chefe que acaba com a vida de funcionário, que dá burnout no funcionário. Mães muito possessivas acabam com a vida de um filho. O firmamento, obviamente, com uma ligação bem direta com a carta da estrela do baralho cigano. A carta do charme, o cisne negro com a carta da cegonha. Cachorro e gato, como a carta do aliado. A carta da torre com a carta das luzes, a carta das luzes com a carta da torre lá, né? Aquele momento que você olha para o alto, você está no alto, você olha para o teu interior, você está um pouco solitário.
O jardim com o portal, porque você atravessa o portal para ir no jardim, que eu achei muito, muito bacana. O jardim no baralho cigano é uma carta que fala de você entrar muitas vezes numa nova vida social, é um portal que você atravessa. Se você entrar, por exemplo, para determinadas ordens iniciáticas, você vai passar por um umbral, cada umbral é um portal, que você vai passar por uma aprovação. Carta da montanha com a carta da viela, né? Quem já passou em vielas em cidades como São Paulo, por exemplo, sabe que às vezes é desafiador você passar numa viela. E eu tenho uma história muito, muito interessante sobre Sete Além. Eu estava com um finado amigo meu, Soshuki Kawamoto. Ele me levou para me ensinar a andar em São Paulo. Ele falou, vamos cortar caminho por essa viela. Aí entramos na viela e fomos parar em Sete Além. No meio da viela, um cara todo encapuçado de preto olhou e falou assim, voltem no mesmo rastro de vocês. Vocês não são daqui, vocês não podem ficar aqui. Foi muito sinistro. Aí a gente se tocou e era de madrugada, a gente foi na feirinha da madrugada, era de madrugada e quando nós voltamos para trás o mesmo caminho que nós saímos daquela viela, já eram 9 horas da manhã. Foi algo assim muito, muito maluco na minha vida. A carta da direção com a carta dos caminhos, que é quando você escolhe uma direção. A carta dos ratos com a carta do andarilho com os ratos, né? Os ratos andam para tudo quanto é lado. O andarilho seria, no caso, aquela pessoa que está... O famoso morador de rua, né? Tudo sujo ali, morando, sobrevivendo na rua, sendo maltratado, não tendo opção. E é difícil que quando a pessoa chega num ponto desse, ela sair daqui é difícil, né? É preciso muita ajuda e a pessoa também querer. A carta do perfume em relação à carta do coração, né? Quem não já abraçou uma pessoa que você está apaixonado e sente o perfume da pessoa, né? Quem não, né? Quem nunca? A carta 25, que seria a carta do livro, né? Com a carta da carta, porque o livro você registra... desculpa, livro não. Carta 25 com a carta da aliança, porque a câmera, você registra um momento da vida. A aliança é o momento que você colocou uma aliança no dedo e registrou um momento da tua vida. A carta 26, agora sim, a carta do livro. Por que as velas? Porque o livro te traz luz, te traz esclarecimento, né? O bilhete com a carta da carta, ficou bem parecido. Obviamente, a carta do cavaleiro ou a carta do cigano, né? Aqui uma carta muito sensual, uma imagem muito bonita. A da mulher também, a dama, ficou uma carta muito bonita. A delicadeza, aqui nós temos, né, essa carta aqui que já, no caso aqui, já também é um tipo de lírio, né? O pôr do sol, obviamente, com a carta do sol. O luar com a carta da lua. O segredo com a carta da chave. A riqueza com a carta dos peixes, porque os peixes a gente associa a dinheiro porque é o rei de ouros. O orvalho, né, com a carta da âncora, porque o orvalho, a âncora é uma carta de esperança. Ela tem uma esperança, a grande força. A gente, mas é a carta do trabalho, da segurança, mas a carta da âncora também é uma carta de esperança. E o orvalho, pela manhã, renova uma esperança em nós. E a carta do palco com a carta da cruz, até porque ela abre os braços como se elas mesmas fosse uma cruz. E a cruz, muitas vezes, a gente está no palco da vida, enfrentando os desafios da vida, muitas vezes a nossa vida pegando fogo, a gente sorrindo e ainda fazendo o nosso melhor e torcendo para melhorar a situação na vida, tá? Então esse é um review e algumas explicações de como, olhando para essas imagens que o José Fernando mandou para mim, eu fiz a ligação com o baralho cigano e depois eu psicografei digitando um manual, tanto que quando eu entreguei para o Zé Fernando falou para mim, Evandro, isso não é manual, isso é um livro. E quando eu fui gravar o curso do Dama da Noite, eu precisei ler aquilo que eu tinha digitado, que na verdade eu tinha psicografado pela minha querida Dama da Noite, tá? Aí teve uma pessoa que ouviu essa história, fez um baralho e contou a mesma história que eu contei. Só que eu contei primeiro, né? Então eu sou o autor original da história, não foi história. Foi psicografia mesmo, o Zé Fernando é testemunha disso. E várias coisas que eu faço até hoje é psicografia, digitando.
o que a gente chama hoje em dia de canalização. Tanto que tudo que eu canalizo eu tenho que treinar, estudar depois para eu conseguir dar aula daquilo, porque foi uma canalização, né? O que a canalização você traz aquele conteúdo e eu sempre me coloco à disposição, né? E claro, vamos fazer um escolha uma carta. Poxa, falei tanto e não vou fazer um escolha uma carta. Um recado da querida Pombagira Dama da Noite para vocês. Vamos lá, 3 cartinhas. Cartinha número 1, cartinha número 2 e cartinha número 3 aqui no nosso review Dama da Noite. Tá joia? Um recado da Dama da Noite para vocês. 1, 2 ou 3. 3, 2, 1, se precisar dar uma pausa no vídeo. Vamos lá então, para você que escolheu a cartinha... Não, eu vou começar da 3. Pombagira sempre faz ao contrário. Vamos começar da 3. Ó, cuidado com vícios em você, cuidado com vícios na tua família. Combata os vícios. Não só o vício do cigarro, do álcool, das drogas, mas outros vícios também que podem estar prejudicando a sua vida, ok? Cartinha número 2, olha a carta das rosas. Tá chegando um convite, um recadinho, com um convite aí, uma cantada, um amor, um carinho, um presente, uma vida amorosa em alta aí, com alguém te cortejando, trazendo amor e carinho para tua vida, e para alguns de vocês é até casamento, hein? Coisa boa, né? E para você que escolheu a cartinha número 1 da Dama da Noite, né? A carta do punhal, né? Cuidado com gente violenta, cuidado com gente que não mede as palavras, não mede também os atos, e é sempre bom nos dias de hoje você carregar algum tipo de proteção, pode ser um punhal. Na lei brasileira existe um tamanho, acho que até 15 centímetros de lâmina, pesquisa certinho depois, você pode carregar spray de pimenta, né? Mas aprenda a usar o spray de pimenta, aprenda e peça ao teu anjo guardião para que você nunca precise usar a sua ferramenta de proteção, tá joia? Então, e muitas vezes você está precisando fazer um corte, uma proteção espiritual também, não só física, tá joia? Então esse foi o nosso review com Escolha uma Carta. Contei um pouco de história para vocês, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, luz e paz.